Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, Sonhos na Casa da Bruxa. Narração, Marcelo Fávaro. Vídeo 2. Nos sonhos mais profundos, tudo parecia também mais nítido. E Gilman sentia que os abismos crepusculares que o cercavam pertenciam à quarta dimensão. Naquelas entidades orgânicas, cujos movimentos pareciam menos irrelevantes e aleatórios, eram, provavelmente, projeções de formas de vida de nosso próprio planeta, inclusive de seres humanos. O que seriam em sua própria esfera ou esferas dimensionais, ele sequer ousava imaginar. Duas das coisas que se moviam menos aleatoriamente: um aglomerado enorme de bolhas esferoidais alongadas e iridescentes, e um poliedro muito menor de cores incomuns, cujos ângulos superficiais sofriam constante modificação. Pareciam observá-lo e segui-lo, ou pairar sobre ele quando se deslocava entre os titânicos prismas, labirintos, feixes de cubos e planos e quase edifícios. E durante todo o tempo, os vagos guinchos e rugidos cresciam e cresciam, como se aproximando de algum clímax monstruoso de intensidade insuportável. Durante a noite de 19 para 20 de abril, ocorreu o novo desdobramento. Gilman se movimentava meio involuntariamente pelos abismos crepusculares, com a massa borbulhante e o pequeno poliedro por cima, quando percebeu os ângulos peculiarmente regulares formados pelas bordas de um gigantesco grupo de prismas próximo. Um instante depois, ele estava fora do abismo, de pé, trêmulo, sob uma encosta rochosa banhada por uma intensa e difusa luz verde. Estava descalço e com as roupas de dormir, e quando tentou andar, descobriu que mal conseguia erguer os pés. Um turbilhão vaporoso encobria toda a visão, exceto o terreno ascendente imediato, e ele se encolheu todo, imaginando os sons que poderiam surgir daquele vapor. Foi então que ele viu as duas formas se arrastando penosamente em sua direção, e a velha e a pequena coisa peluda. A megera abraçou-se com seus joelhos, cruzando os braços de um jeito muito singular, enquanto Brown Jenkins apontava numa certa direção para uma pata dianteira horrivelmente antropóide que erguia com evidente dificuldade. Impelido por um impulso que não era seu, Gilman arrastou-se no percurso determinado pelo ângulo de braços da velha e a direção da pata do pequeno monstro. E antes de ter dado 3 passos, estava de volta aos abismos crepusculares. Formas geométricas pairavam ao seu redor, enquanto ele caía vertiginosamente, interminavelmente, até que despertou em seu leito, no sótão insanamente assimétrico da velha casa ancestral. E naquela manhã ele não prestava para nada, e faltou a todas as aulas. Uma misteriosa atração impelia seus olhos para uma direção aparentemente irrelevante, pois não conseguia se impedir de observar um certo ponto vazio do assoalho. À medida que o dia transcorria, o foco de seus olhos vidrados ia mudando de posição até que, por volta do meio-dia, ele conseguiu controlar o impulso de olhar para o vazio. Perto das 2 da tarde, ele saiu para almoçar e, percorrendo as vielas estreitas da cidade, percebeu que virava sempre na direção sudoeste. Foi com muito esforço que conseguiu parar no restaurante na rua Sheridan e, depois da refeição, sentiu a atração pelo desconhecido ainda mais fortemente. Ele teria que consultar um especialista em nervos, afinal,
Talvez houvesse uma conexão com o seu sonambulismo, mas enquanto isso poderia, pelo menos, tentar quebrar sozinho o mórbido feitiço. Certamente ele ainda poderia afastar-se da atração. Assim, com muita determinação, enfrentou-a, caminhando deliberadamente para o norte, pela rua Garrison, alcançando a ponte sobre o Miskatonic. Estava banhado em suor frio e teve de se agarrar ao parapeito de ferro enquanto olhava, rio acima, para a mal afamada ilha cujo perfil regular, formado por pedras eretas ancestrais, emergia sombriamente ao sol vespertino. Então ele levou um susto, pois havia uma figura viva, nitidamente visível naquela ilha desolada. E um segundo olhar lhe disse que se tratava, sem sombra de dúvidas, da velha mulher bizarra. Aquela mulher cuja imagem sinistra se infiltrara desastrosamente em seus sonhos. O capim alto perto dela também se mexia, como se houvesse alguma outra criatura viva arrastando-se perto do chão. E quando a velha começou a virar-se em sua direção, ele fugiu precipitadamente da ponte pelo labiríntico abrigo de vielas do cais. Por distante que a ilha estivesse, ele sentia que um monstruoso e invencível mal poderia fluir do sardônico olhar daquela figura velha, curvada, vestida de marrom. A atração para o sudeste persistia, e somente com tremenda determinação Gilman conseguiu arrastar-se para dentro da velha casa e subir as escadas periclitantes. E durante horas ele ficou sentado, em silêncio e prostrado, com os olhos virando gradualmente para o oeste. Perto das 6 da tarde, seus ouvidos aguçados captaram as orações lamurientas de Joey Mazurek, 2 andares abaixo, desesperado. Pegou o chapéu e saiu para as ruas douradas pelo pôr do sol, deixando que a atração, agora diretamente para o sul, o levasse para onde bem quisesse. 1 hora mais tarde, a escuridão o encontrou nos campos abertos, além do regato de Hangman, tendo as cintilantes estrelas primaveris por cima. E o impulso de andar foi gradualmente mudando para uma ânsia de saltar misticamente para o espaço. E ele subitamente percebeu onde estava a fonte exata da atração. Estava no céu, um pouco preciso entre as estrelas, clamava por ele, e esse ponto estava chamando. Aparentemente era um ponto em algum lugar entre a Hidra e Argo. E ele sabia que fora impelido para isso desde que acordara, pouco depois do amanhecer. E durante a manhã ele estivera para baixo, e agora estava ligeiramente para o sul, mas avançando furtivamente para o oeste. O que significaria esta coisa nova? Estaria enlouquecendo? Quanto tempo duraria? Recuperando sua determinação, Gilman virou-se e arrastou-se de volta para a velha casa. Mazurek esperava por ele à porta e parecia ansioso, mas relutante, para segredar alguma superstição nova. Era sobre a luz bruxuleante. Joe saíra para festejar na noite anterior, e era dia dos patriotas em Massachusetts. Ele voltara para casa depois da meia-noite. E olhando para a casa de fora, ele inicialmente pensara que a janela de Gilman estivesse escura, mas depois vira um brilho fraco e violáceo no seu interior. Ele queria prevenir o cavaleiro sobre aquele brilho, pois todo mundo em Harkan sabia que se tratava da luz bruxuleante de Kezia, que parava ao redor de Brown Jenkin, e do fantasma da própria Megera. Ele não havia mencionado isso antes, mas agora precisava contar porque, bem, significava que Kezia e o seu criado de presas compridas estavam assombrando o jovem cavalheiro.
Às vezes, ele, Paul Choinski, e o senhorio Dombrowski pensavam ver aquela luz ecoando por rachaduras do desvão fechado acima do quarto do jovem cavalheiro. Mas todos concordaram em não falar com ele a esse respeito. Entretanto, seria melhor o cavalheiro tomar outro quarto. E conseguiram um crucifixo com algum bom sacerdote, como o padre Wilwanik. Enquanto o homem tagarelava, Gilman foi sentindo um terror indescritível apertar sua garganta. Ele sabia que Joe devia estar meio embriagado ao voltar para casa na noite anterior, mas a menção da luz violeta na janela do sótão tinha uma importância aterradora. Era uma luz bruxuleante, desse tipo que sempre pairava em torno da velha e da coisinha peluda naqueles sonhos mais leves, mais nítidos, que prefaciavam os mergulhos nos abismos misteriosos. E a ideia de que uma segunda pessoa desperta pudesse ver a luminescência onírica estava longe de ser um conforto. Entretanto, onde o sujeito havia conseguido uma ideia tão estranha? Teria ele próprio falado enquanto andava pela casa, dormindo? Não, disse Joe. Ele não havia contado, mas deveria verificar isso. Talvez Frank Elwood pudesse lhe dizer algo, embora ele detestasse perguntar. Febre, sonhos desvairados, sonambulismo, ilusões sonoras, uma atração para um ponto do céu e agora a suspeita de um insano falar dormindo. Ele devia parar de estudar, procurar um especialista em nervos e se recompor. Subindo ao segundo andar, parou à porta de Wellwood, mas viu que o outro rapaz estava fora. Relutantemente prosseguiu até o seu quarto no sótão, onde sentou-se no escuro. Seu olhar ainda se voltava para o sul, mas ele também sentia-se forçando os ouvidos para captar algum som do desvão fechado acima, meio que imaginando uma magnífica luz violácea escoando por uma rachadura infinitesimal no baixo teto inclinado. Naquela noite, enquanto Gilman dormia, a luz violeta envolveu-o com maior intensidade, e a velha bruxa, junto com a pequena coisa peluda, aproximando-se mais do que nunca, zombaram dele com guinchos desumanos e gestos diabólicos. Ele ficou contente de mergulhar nos abismos crepusculares de vagos rugidos, embora a perseguição daqueles aglomerados borbulhantes e iridescentes e aquele pequeno poliedro caleidoscópico fosse ameaçadora e irritante. Veio então uma mudança quando vastos planos convergentes de uma substância de aparência escorregadia surgiram acima e abaixo dele. A mudança que terminou num surto de delírio e num clarão de luz extraterrestre misteriosa, onde o amarelo, carmim e índigo se fundiam louca e inextricadamente. Ele estava meio recostado num terraço alto e fantástico, protegido por uma balaustrada acima de uma relva interminável de picos incríveis e bizarros. Planos equilibrados, cúpulas, minaretes, discos horizontais assentados sobre pináculos em incontáveis formas, de uma estranheza ainda maior. Algumas de pedra, outras de metal, que cintilavam maravilhosamente sobre o brilho confuso, quase borbulhante de um céu policromático. Olhando para o alto, ele viu 3 fabulosos discos ardentes, de cores variadas, em algumas alturas diferentes, acima de um horizonte curvo, infinitamente distante, de montanhas baixas. Às suas costas, fileiras de terraços mais altos erguiam-se imponentes até onde sua vista podia alcançar. A cidade abaixo estendia-se para além dos limites da visão. E ele
confiava em que nenhum som brotasse dali. O piso do qual ele se levantou com facilidade era de um tipo de pedra polida e raiada que não conseguiu identificar, e os ladrilhos eram recortados de formas angulares bizarras que lhe pareceram ter menos simetria do que alguma simetria exótica cujas leis não pudesse compreender. A balaustrada ia até a altura do peito, delicada e fantasticamente trabalhada, e ao longo do peitoril se alinhavam em intervalos curtos pequenas figuras de formato grotesco e curiosa realização. Assim como o resto da balaustrada, elas pareciam ser feitas de alguma espécie de metal brilhante cuja cor não poderia ser precisada no caos de fulgores misturados, e a sua natureza desafiava absolutamente toda e qualquer conjectura. Apresentavam algum objeto em forma de tonel canelado com finos braços horizontais, irradiando-se de um anel central e com bossas e bulbos verticais salientes no topo e na base do tonel. Cada uma dessas protuberâncias era o centro de um sistema de 5 braços chatos, triangulares, compridos e afunilados, dispostos ao seu redor, como os braços de uma estrela do mar, quase horizontais, mas curvando-se ligeiramente para longe do tonel central. A base da protuberância inferior estava ligada ao extenso parapeito por um ponto de contato tão delicado que várias figuras haviam sido quebradas e estavam faltando. As figuras tinham cerca de 4,5 polegadas de altura, enquanto os braços eriçados lhes davam o diâmetro máximo de aproximadamente 2,5 polegadas. E quando o Gilman se levantou, os ladrilhos pareceram quentes a seus pés descalços. Ele estava inteiramente só, e seu primeiro ato foi caminhar até a balaustrada e olhar atordoado para baixo, para a interminável ciclópica cidade de quase 2.000 pés abaixo. E prestando atenção, pensou ouvir uma confusão rítmica de tênues sopros musicais cobrindo uma ampla escala tonal brotando das ruas estreitas abaixo, e gostaria de vislumbrar os moradores do lugar. E depois de algum tempo, a visão causou-lhe uma vertigem que ele teria caído no terraço se não se agarrasse instintivamente à lustrosa balaustrada. A sua mão direita resvalou para uma das figuras salientes cujo toque pareceu equilibrá-lo um pouco, mas foi demais para a exótica delicadeza do trabalho em metal, e ao ser agarrada, a eriçada figura se desprendeu. Ainda meio atordoado, ele continuou segurando-a, enquanto a sua outra mão procurava um espaço vazio no liso peitoril. Agora, porém, seus ouvidos ultrassensíveis captaram algo às suas costas, e ele olhou para trás ao nível do terraço. Aproximando-se dele suavemente, mas sem aparência furtiva, estavam 5 figuras, 2 das quais eram a sinistra velha e o animalzinho peludo com as presas. Foram as outras 3 que o fizeram perder os sentidos, pois eram entidades vivas, com cerca de 8 pés de altura, exatamente da mesma forma que as imagens eriçadas da balaustrada que se locomoviam como uma aranha, usando o conjunto inferior de braços de estrelas do mar. Gilman despertou em seu leito, encharcado de suor frio, e com uma sensação de ardência no rosto, nas mãos e nos pés. Saltando para o chão, lavou-se e vestiu-se com uma pressa frenética, como se tivesse que sair de casa o mais depressa possível. Ele não sabia para onde ir, mas sentia que, uma vez mais, teria que sacrificar as almas. A estranha atração para aquele ponto do céu entre Hidra e Argo diminuíra, mas uma outra ainda mais forte tomara o seu lugar. Ele agora sentia que devia ir para o norte, infinitamente para o norte. Temendo cruzar a ponte que dava a vista
para a desolada ilha do Miskatonic. Foi para a ponte da Avenida Peabody, tropeçando muitas vezes porque seus olhos e ouvidos estavam presos a um ponto extremamente alto no límpido céu azul. E cerca de 1 hora depois, ele se recompôs um pouco e viu que estava longe da cidade. Estendia-se ao seu redor uma lúgubre vastidão de pântanos salgados, e a estreita estrada à frente conduzia a Smolt, aquela antiga cidade, aquela meio deserta, que os moradores de Harkan, curiosamente, tanto evitaram visitar. Innsmouth. Embora a atração para o norte não houvesse diminuído, ele resistiu a ela como resistir a outra, até que descobriu que quase podia equilibrar uma contra a outra. Tendo caminhado penosamente de volta à cidade e tomado um pouco de café na lanchonete, arrastou-se então para a biblioteca pública e folheou despreocupadamente as revistas mais amenas. A certa altura, encontrou alguns amigos que repararam no estranho bronzeado de suas feições. Mas ele nada lhes contou da sua caminhada. E às 3 da tarde almoçou num restaurante, notando que a atração ou enfraquecera ou se dividira. Depois matou o tempo num cinema barato, assistindo à projeção fútil várias vezes sem lhe prestar a menor atenção. Por volta das 9 da noite, voltou para casa, onde entrou combalido. Joe Mazowiecki choramingava rezas ininteligíveis, e Gilman apressou-se para o seu quarto no sótão sem parar para ver se Wellwood estava. Foi quando ele acendeu a luz fraca elétrica que o choque aconteceu. Ele avistou de imediato alguma coisa sobre a mesa que não era dali, e um segundo olhar não deixou dúvidas. Deitada de lado, pois não podia se manter de pé ali, estava a exótica figura eriçada, que em seu sonho monstruoso ele havia arrancado da fantástica balaustrada. E nenhum detalhe lhe faltava: o centro abaulado e canelado, os sinos braços radiados, as bossas em cada extremidade e os braços achatados de estrela do mar ligeiramente curvados para cima, se esticando para fora daquelas bossas. Estava tudo ali, sob a luz elétrica. A cor parecia uma espécie de cinza iridescente, estriado de verde. E Gilman pôde ver, em meio ao terror e espanto, que uma das bossas terminava numa linha dentada, correspondendo ao antigo ponto de ligação com a única balaustrada. E foi somente a sua tendência para o estupor que o impediu de gritar. Essa fusão de sonho e realidade era insuportável. Ainda aturdido, ele agarrou a coisa eriçada e desceu correndo as escadas até o alojamento do senhorio Dombrowski. As orações chorosas do supersticioso ajustador de teares persistiram nos corredores cheirando a mofo. Mas Gilman não lhes deu atenção. O senhorio estava em casa e saudou-o alegremente. Não, ele não havia visto aquela coisa antes e nada sabia ao seu respeito. Mas sua esposa havia dito que encontrara uma coisa de lata engraçada numa das camas quando arrumara os quartos ao meio-dia. E talvez fosse aquilo. Dombrowski a chamou e ela entrou rebolando. Sim, era aquilo. Ela a encontrara na cama do jovem cavalheiro, no lado perto da parede. A coisa lhe parecia estranha, mas o jovem cavalheiro costumava ter uma porção de coisas estranhas em seu quarto: livros, curiosidades, ilustrações e anotações em papel. E ela com certeza não sabia nada sobre aquilo. Gilman subiu novamente as escadas, mentalmente confuso, convencido de que ou ele ainda estava sonhando, ou seu sonambulismo havia alcançado extremos inacreditáveis, levando-o a depredar lugares conhecidos. Onde teria conseguido aquela coisa extravagante?
Ele não se lembrava de a ter visto em nenhum museu em Harkan. Devia ser algum lugar, porém, e a visão dela quando se agarrara a ela em seu sono devia ter provocado a curiosa imagem onírica do terraço abalaustrado. No dia seguinte, ele faria algumas investigações muito discretas e talvez procurasse o especialista em nervos. Fim do vídeo 2.